Vamos gravar agora a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo no livro de Marcos, no capítulo 12, do versículo 1. Mas antes de você gravar, de você falar, você diz assim: Senhor Deus meu, Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 1, no capítulo 12 do versículo 1, diz assim: Começou-lhe em parábola, um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sede, começou nela um lugar e identificou uma torre e arrendou ao vinhateiro e assentou daquela terra. E no capítulo 2 diz assim: Eu sou o tempo, enviou os vinhateiros um serviço para receber deles uma parte do produto da vinha. Quer dizer, o dono da vinha viajou longe, né? Levou seu servo, seu filho, e mandou um deles para vir receber uma parte da vinha, que já era tempo de colheita, né? Aí o que aconteceu? Ora, eles prenderam, feriram e revereram ele chegou lá no dono da vinhateira com as mãos vazias e tudo machucado, que eles bateram nele, né? No servo do dono da vinha. E daí noutra vez o dono da vinha enviou-lhe de novo outro servo, e também feriram na cabeça e cobriram de afronta, quer dizer, bateram muito no coitado do servo, os que tinham arrendado a vinhateira, que estava pegando dinheiro, estava pegando tudo. E no capítulo 12, do versículo 5, diz assim: O Senhor enviou-lhe ainda o terceiro, mas mataram, e enviou outro, mais dois quais feriram uns e mataram o outro. Eles eram ruins, esse povo. Ele está falando a parábola para os discípulos e para o povo escutar. E no capítulo 12, do versículo 6, diz assim: Restava-lhe ainda seu filho único, e quem muito amava. Enviou também para o último a ir ter com eles, dizendo: Terão respeito ao meu filho. O dono da vinhateira, o chefe, falou: eles vão ter respeito com meu filho, né? Porque o meu filho eles têm que respeitar. E os vinhateiros disse uns aos outros: Este é o herdeiro, vinde matá-lo, e será nossa herança. Olha o que eles pensaram de fazer com o filho do dono do vinhateiro. E agarrando-o, mataram-no e lançaram fora da vinha. E no versículo 9, diz assim: Que fará, pois, o Senhor da vinha virá e terminará o vinhateiro e dará ao outro. Jesus está falando para ver o que eles vão falar, né? Nunca estas palavras da escritura, da pedra que eu construiu, rejeitaram, veio tornar-se pedra angular. Quer dizer, é o que aconteceu com ele, que ia acontecer com ele, né? Com
com os fariseus e com aquele povo que estava lá, escutando ele falar. E eles vão compreender que eles estão falando para eles. Isso desta obra do Senhor, no capítulo 11, diz assim: esta obra do Senhor, e ela é admirável aos nossos olhos, no Salmo 12, né? E no versículo 12 diz assim: procurava prender tinha o povo, porque tinha entendido que a respeito deles disseram estas parábolas, e deixando-o, e retirou-se. Ele deu essas parábolas e saiu de perto daquele povo que ia fazer o que fizeram, igual o vinhateiro, né? Igual os empleiteiros do vinhateiro. Então a intenção deles é matar o Filho de Deus, né? Então no versículo 13 diz assim: e vinharam uns fariseus e herodianos para que apanhasse em algumas palavras. Eles queriam apanhar Jesus com algumas palavras que eles iam falar. E no capítulo 14, no versículo 14, diz assim: aproximaram-se dele e disseram-lhe: mestre, sabemos que tu és sincero, que não lisonjeias ninguém, porque não olha para as aparências dos homens, mas ensinai o caminho de Deus segundo a verdade. É permitido que se apague o imposto de César, ou não devemos ou não pagá-lo? Aí Jesus vai repreender para eles, né? E Jesus, conhecendo a intenção deles, dizia assim: conhecendo-lhe, disse: Hipócratas, respondeu-lhe Jesus: por que me quereis armar um laço? Mostrai-me o denário, quer dizer, mostrar a moeda, né? E eles, no versículo 17 diz assim: apresentaram-lhe e lhe perguntaram-lhe: do que é esta imagem e o escritor? Disseram ele: de César. Aí Jesus respondeu. Jesus então lhe aplicou: e dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiraram-se dele. Ficaram admirados de ver o que ele falava, né? E nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, no versículo 18 diz assim: ora, vieram ter eles os saduceus e afirmaram: não haverá ressurreição, e perguntaram-lhe: mestre, Moisés apresentou-se a nós, quem morreu irmão de alguém, estiver a mulher sem filho, seu irmão dispôs a viúva, e a sustentai, postarás o seu irmão. Então nosso Senhor Jesus Cristo agora vai falar sobre esta parábola, esta pergunta que estão falando da mulher que casou com 7 irmãos, né? E esses irmãos tudo morreram. E aí Jesus vai falar: não, mas lá no céu não tem essa de sexo de nada, tudo é anjo, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo ama muito vocês. Ama Jesus, que Ele te ama e te salva. Amém.